A usina do Queimado está localizada na Avenida Nilo Peçanha e há muito ela integra a nossa paisagem industrial e é um marco também histórico e cultural da cidade de Campos dos Goytacazes. Nesse programa eu te convido a conhecer mais sobre a história desse lugar que teve a usina inaugurada em 7 de agosto de 1880 pelo comendador Julião Ribeiro de Castro e que ao longo dos seus muitos anos de funcionamento guarda muitas histórias e muitas memórias. É sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje. Como eu disse para vocês, o comendador Julião Ribeiro de Castro inaugurou a usina do Queimado no dia 7 de agosto de 1880 e para isso importou maquinário diretamente da Inglaterra da firma Reid Noble e Companhia. Além do maquinário, o comendador Julião Ribeiro de Castro trouxe também para a sua usina do Queimado técnicos ingleses que cuidariam tanto da montagem quanto da manutenção do seu empreendimento industrial. Olha que interessante. Segundo dados, em 1922, Campos chegou a possuir um número de 28 usinas. Mas a verdade é que no período áureo passou das 30. A gente está falando de lugares e clássicos que ainda hoje o campista, ao passar pelas ruas da nossa cidade, reconhecem, como a usina Cambaíba, a usina Santo Antônio, a usina São José, usina São João e tantas outras que ainda formam parte do nosso cenário industrial, mas também parte do patrimônio histórico e cultural da nossa cidade. Tem um dado muito importante que pouca gente às vezes acaba esquecendo ou deixando de explorar, é que a nossa região, enquanto capitania de São Tomé, recebeu um dos primeiros empreendimentos coloniais com a instalação do engenho da Vila da Rainha pelo donatário Pero de Góes. Isso ainda no século XVI. Seu filho, Gil de Góes, tentou continuar esses empreendimentos coloniais, a instalação desses engenhos em Santa Catarina das Mós, mas o empreendimento também não deu certo. Certo é que Campos é uma das regiões mais antigas do Brasil quando a gente fala em exploração colonial, através da montagem desses grandes engenhos de açúcar ou também de engenhocas. Apesar do fracasso desses iniciais empreendimentos no século XVI, ao longo do século XVIII, a indústria açucareira ou incipiente indústria açucareira já ultrapassava a pecuária, que ao longo do século XVI e século XVII já se firmava como as principais atividades econômicas dos Campos dos Goytacazes. No século XIX, a nossa região vai experimentar uma grande mudança, uma grande transformação no processo de fabricação do açúcar com o advento da Revolução Industrial, principalmente ali, como eu disse para vocês, no século XIX, quando aqui foram introduzidas as primeiras máquinas a vapor. O historiador João Oscar salienta para a gente que o primeiro engenho a vapor na nossa região foi inaugurado por volta dos anos 20 do século XIX, no engenho chamado Engenho Barra Seca ou Fazenda Barra Seca, na região de São João da Barra. Certo é que quando essas máquinas a vapor substituíram progressivamente o uso de máquinas movidas à força animal ou à força d'água, a nossa região deu um grande boom, um grande salto em número de produção de açúcar. Para vocês terem ideia, segundo dados, no ano de 1827, novamente quem nos dá essa informação, quem nos passa essa informação é o historiador João Oscar, em Escravidão e Engenhos, uma obra clássica para quem quer entender e saber um pouco mais do tema. No ano de 1827, Campos possuía mais de 700 fábricas de produção de açúcar entre engenhos e engenhocas, produzindo aí mais de 12 mil caixas do produto. Um pouco depois, já em 1836, gente, o número de produção já subia para 16 mil caixas de açúcar produzidos na nossa região. A partir de meados do século XIX e toda essa transformação causada pela substituição progressiva do uso das máquinas a vapor, a nossa região vai saltar em números de produção e é isso que a gente vai falar ainda hoje aqui no programa. A partir de meados do século XIX, com a entrada maciça de capital financeiro e capital industrial, o processo de fabricação de açúcar na nossa região sofreu uma grande transformação. Primeiro, os chamados barões do açúcar, com essas suas grandes propriedades, fizeram com que os pequenos proprietários, donos de engenhocas e pequenos engenhos, passassem a condição de fornecedores de cana. Segundo, com o aumento da produção,
Por exemplo, em 1870, a nossa região produziu algo em torno de 1,5 milhão de arrobas de açúcar. É muita coisa. Um dado interessante é que, em virtude desse crescimento, já no ano de 1877, a nossa região inaugurava o primeiro engenho central do Brasil, gente, o Engenho Central de Quissamã, de propriedade do Visconde de Araruama. Um dado importante é que o engenho central conta com um misto, digamos assim, de capital do Estado e capital privado, com a influência e a participação do próprio Estado imperial nos negócios. E, além disso, ele concentrava também a produção de açúcar, mas também a produção de aguardente. Eu falei para vocês que a nossa região, em 1877, inaugurou o primeiro engenho central do Brasil, o Engenho Central de Quissamã. Logo na sequência, no ano de 1878, inaugurou o Engenho Central de Barcelos, que a gente passa ainda hoje quando vai para São João da Barra. E no ano de 1885, o Engenho Central de Pureza, em São Fidélis, cidade vizinha. O protagonismo da nossa região era tamanho, gente, que além da criação do primeiro engenho central, a nossa região inaugurou também a primeira usina do Brasil, que foi a usina do Limão, que se deu no ano de 1879. Um ano depois, no ano de 1880, era inaugurada a usina do Queimado, como eu disse para vocês, propriedade do comendador Julião Ribeiro de Castro. Mas deixa eu te contar algumas curiosidades. Além dessas duas, no ano de 1883, a nossa região inaugurava a usina São José e no ano de 1884, vejam só, a usina São João, Sapucaia, Outeiro e também Santa Cruz. Isso demonstra o protagonismo, como eu disse para vocês, da nossa região na produção do açúcar, transformando esse daqui como o maior polo industrial do açúcar e da aguardente no estado do Rio de Janeiro e também um dos maiores do Brasil. Interessante notar que o comendador Julião Ribeiro de Castro era parente dos Carneiro da Silva, portanto do próprio Visconde de Araruama, fundador do Engenho Central de Quissamã, já que era casado com a sobrinha, filha do Visconde de Araruama e filha da sua irmã, também sogra. O comendador Julião Ribeiro de Castro era também irmão, gente, da baronesa de Muriaé. Os casamentos intrafamiliares eram muito comuns nesse período. E uma curiosidade para você que está em casa. O título do pai do comendador Julião Ribeiro de Castro era Barão de Santa Rita, justamente por conta da freguesia de Santa Rita da Lagoa de Cima, hoje distrito de Bitioca, e que guardava justamente um antigo engenho, que era chamado de Engenho do Queimado. No ano de 1906, a usina do Queimado foi adquirida por Vicente de Miranda Nogueira, responsável não só por administrar a usina, mas também por ampliá-la, anexando e comprando outras propriedades. Vicente de Miranda foi presidente do Sindicato dos Usineiros, mas faleceu muito jovem, por cerca ali de 40 anos, vítima de gripe espanhola, sucedendo na administração dessa grande usina o seu filho Julião Nogueira. Julião Nogueira foi um grande empreendedor. Assim como seu pai, cresceu muito a usina do Queimado, anexando outras fazendas e outras propriedades da região. Para você de casa ter uma ideia, quando a gente fala sobre esse crescimento e essa anexação, segundo dados da revista A Noite, de 1935, as terras da usina do Queimado se perdiam de vista. Para vocês terem noção, eram mais de 12 fazendas anexadas, 2 delas voltadas à criação de animais, tanto para corte quanto para montaria, mas também 10 apenas como lavouras, ou seja, para produzir a cana que seria moída aqui na usina. Na década de 30, a usina do Queimado possuía capacidade de produção de mais de 1.200 sacas de 60 quilos de açúcar de diferentes qualidades, além de possuir também uma destilaria em prédio anexo próprio, de proporções, na verdade, de estrutura semelhante, ou seja, tijolos, a estrutura de ferro ou aço e o telhado em zinco. Um dado interessante para você que está em casa, quando a gente fala sobre o grande complexo da usina do Queimado, em períodos de moagem chegou a ter mais de 1.000 trabalhadores e, além disso, possuía escola para atender esses trabalhadores, como também açougue, mercearia e as casas ao redor. É um grande complexo.
Olha só, gente, no ano de 1994, quando uma das máquinas emperrou, acabou dando problema, a usina do Queimado encerrou a produção. Em 2013, o complexo, que na verdade compreende a casa e a usina em si, foi tombado, ou seja, reconhecido pelo Copan, o nosso Conselho do Patrimônio Municipal. Quando eu falo para vocês sobre essa grande unidade, sobre esse grande complexo, a usina do Queimado era abastecida por uma linha própria de trem e essa linha possuía mais de 20 quilômetros de extensão, 3 locomotivas, 80 vagonetes. E outra coisa, a água que abastecia essa usina era água proveniente, puxada ali do canal Campos Macaé, que passa aqui na propriedade. E a usina em si possuía, por exemplo, um sistema de geração de energia próprio, um gerador, para dar conta dessa unidade produtiva. O fato é, gente, que no ano de 1994, depois de uma das máquinas dar problema, a usina do Queimado encerrou a sua produção. Algo que chama a atenção da gente é pensar em toda a riqueza, em toda a história que fica acumulada de 1880 até esse encerramento em 1994, mas também em tudo que ficou. Porque você que está em casa, se visitar a usina do Queimado, você vai ver peças originais, como por exemplo a caldeira, a moenda. E não só isso, né, gente? A usina do Queimado, assim como outras na nossa região, Cambaíba, Santo Antônio, como eu disse no início desse programa, formam parte do patrimônio industrial de Campos, mas também do patrimônio histórico-cultural. Em 2013, a usina do Queimado, compreendendo, na verdade, o casarão sede, administração, administrativo e a usina em si, foram tombados, ou seja, foram reconhecidos pelo Copan, o Conselho do Patrimônio de Preservação da nossa cidade. Eu estou aqui com José Eduardo Nogueira Linhares, que eu tenho certeza que muita gente aí de casa conhece como Dudu Linhares. E, gente, ele é da 4ª geração aqui dentro da usina do Queimado. Nasceu aqui dentro e tem muito para contar pra gente. Dudu, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu queria que o Dudu começasse a falar algo que eu acho muito importante, muito interessante sobre a usina do Queimado, é falar sobre o dinamismo dessa usina. Eu falei para ele mais cedo que quando eu comecei a pesquisar um pouco a história da usina do Queimado, eu não imaginava a extensão, o número de trabalhadores, o número da produção, as personalidades recebidas aqui com o presidente Getúlio Vargas. Eu queria que você falasse como foi nascer aqui e conviver com tanta história na sua família, mas que é também parte da história de Campos. Você tem consciência disso, que a sua história, a história da sua família é parte da história de Campos também, Dudu? Tenho uma consciência muito grande, muito plena disso aí. Eu acho que a minha família, eu sou privilegiado. Principalmente eu, por ter nascido 7 meses, quase morrido, e estou aqui há 70 anos. Viver no meio desse verde todo, com as pessoas que compuseram todo o corpo de funcionários da usina, os filhos deles, que foram os meus companheiros de infância. Chupar cana, andar a cavalo, conhecer todas as fruteiras que tem aqui, eu confesso para você, são muitas, eu conheço todas. Então eu acho que isso foi um privilégio muito grande. A importância da usina do Queimado para Campos, para a comunidade, ela se dá em mão dupla, porque a cidade também foi muito importante para a usina do Queimado. Aqui nós já estamos na 7ª geração, eu sou da 4ª geração, todos morando aqui, todos vivendo aqui, todos procurando viver na cidade, ter o ganho do pão aqui na cidade. Então isso para nós é um motivo de muito orgulho. Esse ano nós estamos fazendo 115 anos dessa usina, desse patrimônio na nossa mão. E eu tenho um orgulho muito grande de dizer para você, Rafael, o seguinte, que invariavelmente nessas 4 gerações, em todo esse período, eu tenho certeza que daqui para frente vai continuar sendo assim, tudo que nós pudemos fazer pela comunidade esteve ao nosso alcance, nós procuramos fazer. Se não fizemos mais, não foi por não querer. Pelo contrário, sempre que fomos solicitados, e eu tenho alguns exemplos que eu poderia dar para você, de colégios, de creches, vários. Mas, respondendo especificamente a sua pergunta, essa importância da usina do Queimado, com certeza ela se deu em mundo. A cidade também foi muito importante para nós. Eu adoro essa cidade. Certamente.
Aqui tem uma energia incrível, eu já falei isso para ele, que eu fiquei muito impressionada. E, gente, para vocês que estão em casa, e às vezes a gente não tem consciência disso, né? Quando a gente fala sobre a Usina do Queimado, a gente está falando dos atuais bairros Julião Nogueira, ali pela década de 60, quando começou a formação desse bairro, mas também o Parque Santo Amaro, o Parque São Caetano, áreas como, por exemplo, o Shopping Boulevard, que está aqui, a própria rodoviária. A gente está falando de uma fazenda que ia até Ururaí. Então, é uma extensão de terras absolutamente fantástica. Eu estava vendo uma foto de 1944, quando o presidente Getúlio Vargas aqui esteve. E o avô dele, o Julião Nogueira, estava mostrando para ele o processo de fermentação do melaço. A gente vai botar essa foto aí para vocês poderem ver em casa também. Eu queria que você falasse, Dudu, nas suas memórias familiares, no que os seus tios, o seu pai, a sua mãe contavam para você, que você faz questão de registrar. O que tem acontecido aqui na Usina do Queimado? Olha só, primeiro eu quero deixar claro que a nossa família, embora alguns não achem ou não acreditem, ou não saibam, a nossa família sempre foi uma família muito simples. E essa simplicidade sempre se traduziu no sentido de um bom relacionamento, principalmente com os funcionários. Eu aprendi com o meu pai, e ele deve, com certeza aprendeu com o pai dele, os meus tios, a mesma coisa, que é impossível haver um bom patrão se não houver um bom funcionário. E é impossível ter um bom funcionário se você não é um bom patrão. E a gente sempre tentou, de todas as maneiras, que houvesse essa integração. A Usina do Queimado, eu falo isso com muita honra, ela passou por momentos maravilhosos, como também passou por momentos muito difíceis, mas muito difíceis. 64 foi um deles, nós tivemos problemas seríssimos aqui, mas sempre pudemos contar com o apoio, principalmente dos funcionários e da própria sociedade, da própria cidade. Os campistas, claro, como nós, sempre brigaram por essa terra, tentaram fazer dela o melhor possível. E toda a memória que eu tenho é essa memória de uma coisa de afeto mesmo. Era afeto mesmo. A empresa não era uma empresa só, não é só uma empresa familiar. Ela é, antes de tudo, uma família. Entendeu? Vira e mexe, vira e mexe. Eu recebo aqui visita de netos, filhos, até funcionários antigos que estão bem velhinhos e vêm aqui tomar um café comigo e relembrar histórias do tempo que trabalhou aqui, filhos que vieram agradecer de uma forma ou de outra. Eu poderia te dar alguns exemplos, lá eu acabo ficando emocionado, mas eu podia te dar alguns exemplos. Vou dar um só, por exemplo, o Colégio Salesiano. E todo aquele entorno do Colégio Salesiano, depois uma parte foi vendida, virou a universidade, a Universo, se não estou enganado. Aquela área foi doada. A nossa família doou aquela área para que ali se estabelecesse o Colégio Salesiano. Não sabia. Aquilo foi uma doação. O campo do Americano, por exemplo, foi vendido, mas foi um valor irrisório. Foi um acordo, tá? Um preço bastante acessível, e a única exigência que o meu avô fez nesse acordo de compra e venda foi que o time de futebol daqui da usina pudesse jogar lá e treinar lá de graça. Só isso. Então, era muito comum naquela época os times de futebol das usinas. Cada usina tinha o seu time. E havia um campeonato que era uma loucura, parecia o campeonato nacional. Era uma briga, era uma rivalidade, era uma coisa maravilhosa, absurda. E aqui na usina não havia um campo de futebol próprio para isso. Tinha sim, mas não era uma dimensão enorme, oficial, né? Que é onde a prefeitura hoje. Isso mesmo. Né? Exatamente ali. Tinha 2 quadras de tênis, foram as primeiras quadras de tênis de Campos. Chamava Praça de Esporte Vicente Nogueira. Pista para corrida, Sim, né? sim. Então, acontecia dessa forma.
quando a gente era solicitado, e na medida do possível, a gente fazia essas doações, colaborava de alguma maneira. A igreja do Padre Rifan lá, também foi uma coisa assim, bem pequenininha, entendeu? Só para caracterizar um compromisso de compra e venda e tal. Me lembro que o Padre Rifan veio aqui algumas vezes, conversou com o tio Vitor e tal. Houve aquela negociação assim, tipo, meu filho, estou precisando e tal, a igreja precisa, aí a gente colabora. E outras coisas. Dudu lembrou de uma coisa interessantíssima. Nas pesquisas que a gente estava fazendo para esse programa, a gente viu que o time de futebol daqui da Usina do Queimado foi um dos maiores de campos desses times de usina e venceu vários dos campeonatos, justamente falando também sobre esse complexo, digamos assim, poliesportivo que existia ali, onde hoje é a sede da prefeitura. Como o Dudu falou, com quadra de tênis, pista de corrida, acho que tinha pista de corrida para cavalo também, não era isso? Não, a pista de corrida para cavalo não era ali, não. Era em outro lugar, mas pertencia à usina? Sim. Muita coisa, né, gente? A gente criava cavalo, como cria um pouquinho até hoje. Eu vou pedir para Dudu contar uma história que ele contou antes para mim, que eu acho que reflete muito do que eu percebi, do que eu senti aqui na Usina do Queimado e na minha conversa com ele. A gente estava conversando justamente sobre o fechamento da usina em 1994. E eu acho que é muito interessante para todo mundo que está em casa pensar nesse momento de uma usina como a Usina do Queimado, quando está fechando as suas portas, como isso deve ter sido um processo doloroso. Mas qual era a grande preocupação deles e o que foi feito? À época o pai do Dudu estava aqui na administração, mas ele também. E ele contou uma história muito interessante a respeito dos funcionários da usina. Eu queria que você contasse para todo mundo que tem em casa. Eu acho que Campos tem que conhecer essa história também. Olha só, eu tenho que ser muito sincero com relação a isso. A Usina do Queimado era uma usina antiga, né? A parte de fabricação era uma usina antiga, mas todo mundo sabe. E a cidade veio ocupando espaços, né? Ela foi desmobilizando e a cidade veio chegando. Então, como você citou, vários lugares hoje que são considerados centro de cidade, uma área bastante urbana, eram canaviais. Tá? E, naquela época, havia um transtorno muito grande por causa da queima de cana. A gente causava um transtorno muito grande na cidade com a fuligem da queima de cana, que não era só nossa, era de todas as usinas. Dependendo de como girava o vento, a fuligem vinha de tudo quanto era lugar. Mas a usina do Queimado tinha esse problema. E, é claro, a gente sofria com isso e tal, tinha consciência desse tipo de problema e pensamos algumas vezes em realmente descansar, acabar com a parte de fabricação, não com a empresa em si. E em 94 houve um problema numa parte da moenda que foi um problema praticamente insolúvel. O custo para o conserto da máquina era uma coisa absurda. Nós já estávamos em final de setembro, ou seja, do meio para o final da safra. O setor sucroalcooleiro já estava sofrendo demais. Algumas usinas já estavam fechando. Então nós resolvemos parar de vez. Então, como parar? Parando. E agora? Nós temos que indenizar os funcionários. A primeira coisa que vem na nossa cabeça é: não se faz absolutamente nada a não ser que se pague os funcionários. Eu acho que os santos que moram por aqui cuidaram de nos ajudar nesse sentido. Apareceu uma empresa muito grande e que se interessou por todo o maquinário de fabricação nossa. Eles fizeram uma análise, fizeram uma avaliação e, coincidentemente, a oferta que eles fizeram batia exatamente com o valor que nós precisávamos para indenizar todos os funcionários. Nessa hora nós não pensamos em banco, não pensamos em imposto, não pensamos em agiota, não pensamos em ninguém. A primeira coisa que nós vamos fazer é satisfazer as necessidades dos funcionários. Para isso, nós convocamos os representantes dos funcionários. Para você ter uma ideia,
eu não me lembro de nenhum presidente de sindicato dos trabalhadores da indústria do aço individual que não tivesse saído daqui de dentro. Era a usina mais politizada na época. Todos os presidentes saíram daqui. Então, convocamos o sindicato, convocamos os representantes daqui, convocamos o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, tudo que a lei exigia. Fizemos uma grande reunião aqui no segundo andar e falamos para os representantes. Olha, tivemos essa oferta, está aqui os representantes da empresa, e a oferta deles é essa, e acreditamos e sabemos que é o suficiente para honrar nossos compromissos com vocês. Essa a oferta que eles estão fazendo, a gente passa para vocês. Tem um problema, pequeno, mas é. Eles querem pagar em 3 prestações. E naquela época, os juros mensais eram um absurdo. E eles falaram assim, não, se houver correção, a gente aceita. Então, isso se deu no final do ano, né, nós pagamos em setembro, foi um pouco depois. Chegou março, por aí assim, eu não me lembro exatamente quando, ou abril. No final dessas 3 prestações, todos os funcionários estavam indenizados. É claro que houve algumas pequenas reclamações trabalhistas, mas isso é decorrente de hora extra, isso aqui, porque nem cabe. Uma coisa mínima para uma empresa que empregava em época de safra em torno de 1.000, 1.200 pessoas. É muita coisa. Hoje, com certeza, é difícil você encontrar, a não ser a prefeitura, quem possa arcar com o custo de uma contratação de tanta gente assim. É uma estrutura gigantesca, gigantesca. Vocês vão ver aí agora também imagens de algo que eu achei muito interessante. Logo quando a gente chega aqui no escritório do Dudu, tem alguns quadros com fichas de funcionários, fichas de trabalhadores. Eu achei isso muito simbólico, muito significativo. E ele, na hora que nós entramos, ele falou assim, porque isso representa, na verdade, a alma, tudo que fez a usina do Queimado funcionar durante tantos anos, né, gente? É muita história. Dudu, falando em história, eu dei umas ideias mais cedo para ele, mas eu sei que ele também, porque eu vejo lugares assim e eu fico sonhando que todo campista tem a oportunidade de conhecer sua história, conhecer seu patrimônio e não só conhecer, valorizar também, né, Dudu? Acho que isso é uma coisa de você criar laços, né, de identidade, pertencimento. E aí acho que as usinas de Campos, elas fazem parte de forma indissociada do nosso histórico, da nossa formação, do que nós somos hoje enquanto cidade, enquanto sociedade. Por isso que eu dou muito valor a tentar mostrar. A gente está começando pela usina do Queimado, mas eu espero, no ano que vem, eu espero que o Pílulas da História possa mostrar para vocês outras usinas, outros lugares também carregados de tanta história. Queria saber de você agora, o que você imagina? Você estava falando, a sua família já está aqui, é a 7ª geração. O que você imagina para os próximos anos? O que você deseja para esse lugar, para esse casarão tão lindo, para essa estrutura que você tem aqui tão bonita? O que você deseja? Qual é o seu sonho da sua família? O que vocês querem para esse lugar? Olha só, a gente vem... Eu estou há 27 anos aqui, né? Quer dizer, aqui que eu digo é trabalhando. E a gente, nesse tempo todo, vem agindo e reagindo. Muito mais reagindo do que agindo. Mas a gente não deixa de sonhar. Nunca, nunca, de forma alguma, de forma alguma. Isso é próprio do ser humano. E a gente não é diferente. A gente sonha muito. Nós temos ainda muitos problemas para resolver. Muitos. Mas a gente está vivo. Nós estamos vivos e por isso mesmo a gente está sonhando. Então, um dos sonhos da família, talvez seja o maior, primeiro resolver os problemas, né? Mas em termos de sonho, assim, que seria talvez não uma resposta, mas eu tenho que encontrar um termo mais bonito. Não é uma resposta. É uma coisa que a gente queria dar para os nossos ancestrais e para a sociedade. Era poder transformar todo esse complexo aqui numa universidade. Que a gente pudesse fazer com que alunos de campus, alunos de fora, de tudo quanto é lugar do Brasil, viessem morar aqui, estudar aqui, que os professores pudessem morar, que os pais dos alunos pudessem ter alojamentos quando viessem visitar, ou seja,
fazer um campus universitário em volta desse verde todo, eu acho que nós estaríamos dando uma satisfação. Essa é o termo que eu estava buscando. Dar uma satisfação a Vicente, a Julião, a Tereza, a Vitor, a Maria, todos. A todos. Quem vier mais para frente, né, para ocupar o nosso. Vem a quinta, vem a sexta, vem a sétima, não sei. Né? Mas o sonho hoje seria esse aí. E a gente tem brigado por isso, estamos buscando parceria nesse sentido, não é fácil. Não é que eu te falar em educação nesse país é um negócio bem complicado, mas eu acho que a gente chega lá. E você está certo, Dudu, sabe por quê, gente? A educação é o que transforma e move o mundo, né? A educação é o que nos coloca em pé de igualdade. E aí eu acredito, o Dudu falou sobre uma resposta, eu acho que é o legado do legado que vocês poderiam deixar para campo, sem dúvida. Olha só, eu vou te contar uma história e você vai ficar com todo o direito de torná-la pública ou não. Então, você pode editar e tirar, porque eu também nem sei se os patronos dessa história que eu vou te contar gostariam que ela se tornasse pública. Você me pega de cada coisa. Pra você ter uma ideia, inauguração da Faculdade de Medicina, Campos, década de 70. Meu tio Vitor, filho dele, foi na Faculdade de Medicina, chamou o reitor e falou assim: tudo bem, tá bom, tá, é conhecido e tal. O que você quer ver? Eu quero que você me diga quais são os 2 alunos mais pobres da faculdade. Então, chamou lá alguém e tal. Enfim, descobriram quais eram os 2 alunos mais pobres. Se eles estão aí, então, chama para mim. Aí chamou os 2, se apresentou. Ele falou assim: meu nome é Vitor Nogueira, de hoje em diante vocês vão morar na minha casa. E eu vou pagar a faculdade de vocês. Toda. Qualquer livro, qualquer coisa que precisar. Eu vou morar na minha casa. Construir um anexo na minha casa para vocês. Não é bacana isso? Poderia ser uma pessoa conhecida, poderia ser um vizinho, poderia ser o filho de um amigo, não. Ele fez questão de buscar os 2 mais pobres, que estavam correndo atrás de bolsa. Não sabia se eu conseguir, eu acho que um no Paraná, outro em São Paulo, uma coisa assim, não me lembro bem. Ficaram morando aqui, deram residência e tal, foram embora. Então, isso é mais ou menos o espírito, entendeu? Que move a família. Da família. Né? Meu tio nunca falou isso para ninguém, não gostava de comentar isso, mas as pessoas ficavam sabendo assim, né? Acabam ficando sabendo e tal, mas e essas e outras coisas, não interessa também a gente ficar, então só porque eu fiz isso eu vou ficar divulgando, tá? Então você fica muito à vontade para colocar ou não. Eu não sei se vocês gostariam. São bons exemplos que a gente tem que falar e tem que, não só falar, né? Tem que divulgar e para que mais pessoas, gente, quando a gente fala sobre a mola que é a educação, é isso, eu sou testemunha disso, eu acho que tantas pessoas que estão vendo em casa têm que se inspirar em histórias assim e no poder de transformação que a educação traz à vida de cada um de nós. Eu sou defensora disso porque eu sou sujeita, eu sou testemunha de todo esse processo, toda essa mudança que a educação trouxe. Dudu, obrigada. Eu espero que todos esses sonhos, toda essa história, não só os seus sonhos da sua família, mas toda a história que habita aqui esse lugar, gente, fique disponível, acessível, seja com uma universidade, um centro universitário, seja com um museu, um memorial, um centro de cultura. Eu sei que esse lugar é riquíssimo, riquíssimo em história, não só na beleza, que quando a gente chega impacta, mas de tudo que isso daqui carrega. Então, acho que todo campista merece ter um pouquinho dessa história. Suas palavras finais para quem está em casa. Olha, se tem alguém que tem que agradecer aqui, sou eu. Primeiro porque falar da minha família, falar da história, falar da nossa empresa e tal, é sempre motivo de orgulho. A gente sempre procurou
agir da melhor maneira possível. Eu sei que a imagem do usineiro, entendeu? Da mesma forma que atualmente se fala de política de uma maneira muito dura, muito crua, né? Às vezes com maldade, às vezes não. Às vezes por merecimento, às vezes não. A mesma coisa sempre se deu com o usineiro. O usineiro sempre teve atrás dele, ou sobre ele, aquela imagem de, sei lá, não era uma imagem, nunca foi uma imagem boa. Muito mais por desconhecimento e também muito por culpa de nós mesmos, dos usineiros mesmo, entendeu? Teve muita coisa mal feita, muita, sei lá, a gente não vai chegar assim a uma definição concreta. Mas nunca foi tanto quanto marcavam, entendeu? Parecia que havia, para quem não conhecia, havia assim essa coisa, como você fala, político. Então, eu não tenho que pedir desculpa, minha família não pede desculpa a ninguém, porque nunca fez nada de mal e tal. Então, eu só tenho que agradecer, como eu falei desde o início, a própria cidade. E muito especialmente a vocês. Que bom, gente. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Foi um momento muito especial poder mostrar a usina do Queimado aqui de dentro para todos vocês. E é daqui, com a Mercedes, com o Antônio, o José, o Inácio, tantos outros trabalhadores que deram vida à usina do Queimado e também as muitas outras usinas de Campos, que eu me despeço de você que está em casa. De lembrar que o Pílulas passa sempre inédito às quintas-feiras, às 20 horas na TV Câmara, mas que ao longo da semana você também pode conferir os nossos programas e as reprises dele na TV e também nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram da Câmara e da TV Câmara. O Pílulas é uma realização da TV Câmara, Câmara Municipal e do Arquivo Público Municipal, e eu te convido a estar sempre com a gente. Espero que você tenha gostado desse programa. Semana que vem a gente se vê e até lá!